Peixe morcego. Gente, vocês já viram um peixe que prefere caminhar no fundo do mar em vez de nadar? Pois é, o peixe morcego faz exatamente isso. Ele usa as nadadeiras como se fossem perninhas e fica andando devagarinho pelo fundo do oceano, em águas tropicais e subtropicais, geralmente em profundidades médias. Esse bichinho se alimenta de pequenos invertebrados e peixinhos, sugando a presa rapidinho com a boca que fica bem na ponta do focinho, parecendo até uma trombinha. A reprodução acontece por desova. A fêmea solta os ovos no mar aberto, que depois eclodem em larvas que ficam boiando livremente na água. Apesar da carinha meio assustadora, peraí, relaxa, porque ele é totalmente inofensivo pra gente. A aparência dele é tão diferente que mais parece um alien do que um predador marinho de verdade. Por isso, sempre que um mergulhador tem a sorte de encontrar um desses, vira assunto garantido nas redes sociais. Um agradecimento especial ao Júlio, ao Samuel e ao Cobra. Vocês cumpriram tudo direitinho e merecem esse destaque aqui no vídeo. Muito obrigado pelo carinho e pelo empenho, alunos. Quer aparecer no próximo vídeo também? Comenta aqui embaixo, Clauson, o rei dos vídeos. Vou curtir todos e escolher mais 3 alunos para agradecer no próximo episódio. Curtiu essa primeira curiosidade? Deixa o like aí, comenta de onde você está assistindo e segue com a gente até o final, porque o próximo peixe dessa lista é ainda mais bizarro. Peixe-mão. Vindo lá da Austrália e da Tasmânia, o peixe-mão é uma raridade total. O nome já entrega o segredo. Ele usa as nadadeiras da frente como se fossem mãozinhas para andar pelo fundo do mar. Uma graça. A alimentação dele é à base de vermes pequenos, moluscos e crustáceos que ficam escondidos na areia ou nos corais. E olha que curioso, na reprodução a fêmea deposita os ovos numa superfície dura e fica ali vigiando até eles eclodirem. Só que a população desse peixinho está super ameaçada porque o habitat é bem limitado e a reprodução é lenta. A boa notícia é que ele não representa perigo nenhum para a gente. Pelo contrário, quem corre risco é ele por causa da poluição e da destruição dos recifes causadas pelo ser humano. Hoje em dia, o peixe-mão virou praticamente um símbolo da conservação marinha na Austrália. Peixe-bolha, blobfish. Quem nunca riu de uma foto do peixe-bolha que atire a primeira pedra? Esse peixinho ficou famoso por ter uma cara toda derretida quando é tirado da água. Só que o detalhe é esse. Lá no fundo do mar, na pressão certa, o corpo dele é completamente normal. Ele vive em águas profundas perto da Austrália e da Nova Zelândia, entre 600 e 1.200 metros de profundidade. Diferente de outros predadores, o peixe-bolha nem se esforça muito para caçar. Ele simplesmente fica boiando e comendo o que passa flutuando perto da boca, tipo crustáceos pequenos. Na reprodução, a fêmea cuida de uma quantidade enorme de ovos depositados no fundo do mar. E pode ficar tranquilo, porque esse peixe não oferece perigo nenhum aos humanos. Ele só fica com essa cara estranha por causa da diferença de pressão quando é trazido à superfície, o que rendeu a ele o apelido nada gentil de peixe mais feio do mundo. Peixe olho de barril. Prepara o coração, porque esse aqui parece coisa de filme de ficção científica. O peixe-olho de barril vive nas profundezas do oceano, geralmente entre 600 e 800 metros, e tem uma cabeça transparente, que deixa à mostra os órgãos internos, incluindo uns olhos verdes neon que conseguem girar para todas as direções. Ele se alimenta de águas-vivas pequenas e outros bichos do fundo do mar, usando a técnica de espreitar a presa e depois sugar. A reprodução acontece por desova, com os ovos soltos em mar aberto, que depois viram larvas planctônicas. Esse peixe também não representa nenhum perigo aos humanos, mas o problema é encontrar um. Como ele vive tão fundo, é rara a chance de avistar um na natureza. Com essa cara de alienígena, não é exagero dizer que esse é um dos peixes mais únicos e bizarros que já foram descobertos nos oceanos. Peixe-remo, ou Arfish. Imagina encontrar uma fita gigante de mais de 11 metros nadando no oceano? Pois é exatamente assim que parece o peixe-remo. Esse gigante das profundezas vive normalmente entre 200 e 1.000 metros e se alimenta principalmente de plâncton, pequenos crustáceos e águas-vivas que ele engole sem precisar de dentes grandes. A reprodução dele acontece em mar aberto. A fêmea libera milhares de ovos que ficam à deriva nas correntes até eclodirem. O peixe-remo não é perigoso para os humanos, mas o corpo gigante e estranho dele já foi confundido várias vezes com serpentes marinhas em lendas antigas. E como é raríssimo ele aparecer perto da superfície, toda vez que isso acontece, vira motivo de comentário sobre presságios de terremotos e desastres naturais. Será que tem mesmo alguma ligação? Isso é assunto para outro vídeo. Candiro, peixe-gato parasitário. Agora vem uma das histórias mais assustadoras dos rios da Amazônia. O candiru é um peixinho parasita pequeno que ficou
ficou conhecido como o vampiro de água doce. Ele tem o costume de entrar nas guelras de outros peixes para sugar sangue, e é justamente essa a base da alimentação dele: sangue e tecido mole do hospedeiro. A reprodução acontece por desova em águas doces tropicais, e aqui a coisa fica tensa. Embora ele não seja um predador de humanos, existem relatos raros de candirus entrando em aberturas do corpo de quem está nadando no rio. Por causa dessa fama, mesmo sendo um caso raríssimo, o candiru se tornou um dos peixes mais temidos da região amazônica. Imagina só dar de cara com essa história antes de entrar no rio. Peixe-lua, mola-mola. Já pensou em um peixe que parece ter metade do corpo só? O peixe-lua, ou mola-mola, é um gigante de formato achatado e arredondado, vivendo em águas tropicais e temperadas, geralmente perto da superfície. A alimentação dele é tranquila: águas vivas, plâncton e outros organismos moles. Mas o que realmente impressiona é a reprodução. A fêmea pode liberar até 300 milhões de ovos numa única temporada, o que faz dele um dos animais com mais ovos do mundo inteiro. Mesmo pesando até 2 toneladas, o peixe-lua não representa nenhum perigo para os humanos. Pelo contrário, é super comum vê-lo tranquilão tomando sol na superfície, enquanto peixinhos menores fazem a faxina, tirando parasitas do corpo dele. Um verdadeiro gigante gentil dos oceanos. Enguia pelicano, gulper eel. Esse aqui parece coisa de pesadelo. A enguia pelicano vive nas profundezas, entre 500 e 3.000 metros, e tem uma boca gigantesca que se expande tipo um saco de pelicano, capaz de engolir presas maiores que o próprio corpo. A alimentação inclui peixes pequenos e crustáceos. A reprodução desse bicho ainda é pouco compreendida pelos cientistas, mas já se sabe que o macho passa por transformações enormes ao amadurecer, desenvolvendo órgãos reprodutivos bem maiores, enquanto a fêmea mantém o formato normal. Apesar da aparência apavorante, a enguia pelicano não é perigosa para os humanos, já que vive tão fundo que praticamente nunca cruza o caminho de mergulhadores. Com a cauda bioluminescente usada para atrair presas, parece até um monstro saído de outro planeta. Peixe machado, hatchetfish, com um corpo achatado que lembra a lâmina de um machado. Esse peixinho vive entre 200 e 1.000 metros de profundidade. Os olhos enormes voltados para cima ajudam ele a captar qualquer fiapo de luz que sobra naquela escuridão toda. A alimentação é baseada em plâncton, crustáceos e larvas que circulam na chamada zona mesopelágica. Na reprodução, a fêmea solta ovos que ficam flutuando até eclodirem. O peixe machado é pequeno, mede só alguns centímetros e não representa perigo nenhum para a gente. Mas o detalhe mais curioso é que o corpo dele consegue brilhar através de bioluminescência, parecendo um pedacinho de metal reluzente boiando no breu absoluto do oceano profundo. Um verdadeiro show de luzes da natureza escondido onde quase ninguém pode ver. Peixe ogro, fangtooth. Não deixa o tamanho enganar vocês. Esse peixinho de 15 a 20 centímetros tem os dentes proporcionalmente maiores entre todos os peixes do oceano. O peixe ogro vive nas profundezas entre 200 e 2.000 metros e devora praticamente tudo que consegue capturar, principalmente peixes pequenos e crustáceos. A reprodução acontece por desova em mar aberto e as larvas crescem perto da superfície antes de descerem para a profundidade quando ficam adultas. Mesmo com essa cara digna de filme de terror, o peixe ogro não chega nem perto dos humanos, já que vive bem no fundo do oceano. Mas, convenhamos, com aqueles dentes enormes saltando para fora da boca, ele com certeza está no top dos predadores mais assustadores, visualmente do mar, mesmo sendo um peixinho pequeno. Tubarão-duende. Considerado um verdadeiro fóssil vivo, o tubarão-duende existe há milhões de anos sem praticamente mudar nada. Ele vive entre 100 e 1.200 metros de profundidade e tem uma característica única. A mandíbula dele consegue deslizar para fora rapidinho para capturar peixes e lulas num movimento que parece tirado de filme de terror. A reprodução é ovovivípara, ou seja, a fêmea gera os filhotes a partir de ovos que eclodem dentro do próprio corpo dela. Apesar do visual apavorante, o tubarão-duende não é perigoso para os humanos, já que dificilmente é avistado e vive nas profundezas. Com aquele focinho longo e a mandíbula assustadora, esse tubarão parece ter saído direto de um filme de ficção científica, sendo um dos predadores mais peculiares de todo o oceano. Esturjão. O esturjão é um peixe antigo que vive tanto em águas doces quanto costeiras, principalmente no hemisfério norte. Ele se alimenta de moluscos, crustáceos e insetos aquáticos, sugando a comida direto do fundo de rios e mares. A reprodução desse gigante é bem lenta. A fêmea bota uma quantidade enorme
de ovos, mas só uma vez a cada poucos anos, o que deixa a espécie bastante vulnerável. O esturjão não representa perigo nenhum para os humanos, mas, ironicamente, é justamente por causa da gente que ele é tão caçado. Os ovos dele viram o famoso caviar, supervalorizado no mundo todo. Com um corpo que pode passar de 6 metros de comprimento, o esturjão é considerado um dos maiores e mais antigos peixes de água doce que ainda existem no planeta. Peixe pescador, anglerfish. E para fechar com chave de ouro, ninguém mais icônico que o peixe pescador. Esse predador das profundezas tem uma varinha bioluminescente bem na cabeça, que usa como isca para atrair as presas na escuridão total em profundidades acima de 1000 metros, onde a luz do sol nunca chega. A alimentação dele inclui peixes pequenos e outros animais atraídos pela luz da isca, mas o detalhe mais bizarro é a reprodução. O macho, bem menor que a fêmea, gruda no corpo dela e se funde permanentemente, virando praticamente um parasita só para fecundar os ovos. Apesar de toda essa aparência apavorante com dentes afiados e corpo sinistro, o peixe pescador não oferece perigo nenhum aos humanos, já que vive bem longe da gente. Mas, com certeza, ele é um dos peixes mais assustadores e fascinantes de todo o oceano. E aí, qual desses te deixou mais arrepiado? Comenta aqui. Se você chegou até aqui, já merece deixar o like e mandar esse vídeo para o seu amigo medroso de praia. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até lá!